E se hoje acontecesse algo na sua vida e você perdesse tudo que você tem? Dinheiro, casa, trabalho, todos os bens que você conquistou, como você ficaria? Como você se sentiria? Porque talvez nós descubra que nós passamos uma vida inteira, passamos anos construindo a nossa identidade em coisas, em o que nós conquistamos, mas que essas coisas podem simplesmente desaparecer de um dia para o outro. Meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos e há umas 2 semanas atrás eu e meu marido fizemos o jejum de Esther. Nesse jejum de Esther, então são 3 dias somente na água. E foi um jejum, a gente já tinha feito os outros jejuns, mas esse foi o jejum onde a gente mais enfraqueceu a nossa carne, mas o nosso espírito estava muito fortalecido. A gente intercedeu por uma área em específico da nossa vida e Deus trouxe muitos ensinamentos, muitos mesmo, ali no notas do celular. Eu tenho vários ensinamentos que nesses 3 dias Deus foi ministrando no meu coração. Mas o principal ensinamento, e como o nosso Deus é maravilhoso, era o que eu mais estava precisando, é que a nossa felicidade não está no dinheiro, não está nas coisas que nós construímos. E a nossa felicidade principal, a maior felicidade nossa, está em Deus. Se Deus está com nós, está na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está nos momentos, nos simples momentos da nossa rotina, do dia a dia, os momentos que a gente tem em família, com os nossos amigos. Ontem, então, um casal de amigo nosso veio aqui em casa jantar e como aquele momento com eles, Deus me fez refletir muito. Teve um momento que a gente estava dando muita risada, e naquele mesmo momento Deus me mostrou, e sempre vem ministrando no meu coração, isso é a sua maior alegria, porque muitas vezes a gente passa muito tempo pensando, eu quero isso, eu quero mais dinheiro, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero. Quando eu conquisto aquilo, eu fico alegre por, sei lá, uma semana. Passou uma semana, eu já tô pensando no próximo. Mas agora eu quero isso, agora eu quero isso, agora eu quero isso. Claro que a gente não pode sempre estar estagnado no mesmo lugar, mas a gente não pode também só estar feliz quando a gente conquista algo, porque a nossa maior alegria está em Deus, está na palavra de Deus, está em nós estar com o Espírito Santo, estar mais próximo, estar mais íntimo de Deus. E isso é algo que eu e meu marido, a gente sempre tem isso, a gente está junto há quase 10 anos e a gente sempre tem isso de querer estar evoluindo, de querer estar prosperando. E muitas vezes a gente colocou o dinheiro em primeiro lugar. Hoje a gente já está muito melhor, pela honra e glória do Senhor, porque Ele vem ministrando muito em nossos corações. Então teve uma época que a gente colocava o dinheiro em primeiro lugar, só que quanto mais a gente pensa em algo, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, a gente coloca um excesso nisso e isso vira prioridade, a gente afasta mais o dinheiro em vez então de aproximar, porque tudo que é em excesso não faz bem, tudo que é muito não faz bem. Então, como experiência própria, né, há uns 3 anos atrás, eu e meu marido, não que a gente passou necessidade nem nada nesse sentido, a gente passou um aperto financeiro. E esse aperto financeiro, a gente aprendeu muito com isso. A gente aprendeu a organizar mais a nossa vida financeira, a dar valor para muito mais coisas, mas a gente sempre vai evoluindo, porque então nesse jejum de Esther, que foi há 2 semanas atrás, Deus mostrou para nós que a gente estava colocando novamente muita importância no dinheiro. A gente só estava feliz muitas vezes porque a gente falava, não, a nossa alegria vem do Senhor, Deus está na frente, Deus está guiando, Deus está abençoando. Porque o ano passado para nós, meio que tudo ocorreu conforme a gente imaginou. Então foi um ano que a nossa vontade foi muito boa. Os negócios estavam dando certo, tudo
estava 100%. O dinheiro estava vindo, então estava tudo muito bem. Então a gente dizia, não, Deus está na frente, Deus está guiando. Beleza. Esse ano, as coisas, não que elas estão ruins, isso eu nunca digo, porque Deus também vem ministrando isso em nosso coração, que quando as coisas saem um pouco do nosso controle as coisas saem, mas do controle de Deus não. Então isso é muito importante que as coisas mesmo saindo do nosso controle, a gente não pode se desesperar, porque é Deus que está na frente, é Deus que está guiando a nossa vida, está guiando a sua vida também, é Ele que está abrindo as portas que precisam ser abertas, fechando as que precisam também. Então, muitas vezes, quando algumas pessoas da nossa vida se afastam, isso não é para o nosso mal, isso é Deus que está tirando do nosso caminho as pessoas que para essa nova fase que a gente vai vir, que Deus está abençoando, elas precisam ser retiradas desse nosso caminho, né? Dessa nova fase. Então, esse ano, mesmo as coisas saindo um pouco do nosso controle, a gente está entendendo que Deus está guiando, Deus está abençoando. E isso que no jejum de Esther Deus nos mostrou, que a nossa alegria não está na nossa conta bancária, porque muitas vezes eu e meu marido, a gente só ficava feliz quando a gente via a nossa conta bancária, e não é isso. É isso que a gente está construindo coisas, dinheiro, bens e materiais, a qualquer momento podem ir embora, mas a palavra de Deus, a intimidade, o Espírito Santo de Deus é nossa maior alegria. Isso nunca vai embora, a presença de Deus é o mais importante e é o que nos traz mais paz, porque mesmo em meio, muitas vezes, ao caos, a bagunça, às vezes, que está na nossa mente, a ansiedade, a depressão, a gente tem algo que é mais importante, que é a presença de Deus. Esse ano, eu e meu marido, a gente vem experimentando uma paz que agora, nas nossas orações, a gente estava falando. Essa paz a gente não consegue entender, a gente só sente. Porque essa paz é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Que às vezes, mesmo a nossa vida no caos, a gente tem essa paz. E isso eu digo do fundo do meu coração. É muito mais importante do que qualquer dinheiro. Porque do que vale a gente ter muito dinheiro, a gente tá com o carro do ano, a gente tá morando numa casona, numa mansão, mas a gente tá com a nossa alma enfraquecida, a gente tá com ansiedade, a gente tá com depressão, a gente não tá feliz por inteiro. E isso não vale de nada. Então, um conselho que eu tenho para você do fundo do meu coração, e isso é algo que nós estamos vivendo na prática. Se aproxime de Deus, leia a palavra, a Bíblia é algo que a gente não pode desperdiçar nunca, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. Deus fala diariamente com nós através da Bíblia. Então se aproxime de Deus, esteja próximo de Deus, e só assim você vai experimentar a paz que só vem dele. A paz que, mesmo você passando por muitas dificuldades, essa paz você vai sentir, e essa paz só vem dele, essa tranquilidade só vem de Deus. Então, dinheiro nenhum no mundo vale se você não tiver a paz de Deus, se você não estiver próximo de Deus.